E aí pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, eu deixei o material para vocês lá no Plural, lá no portal, né? O pessoal já confirmou que chegou, que está disponível. Esse material é referente às aulas 11 e 12, né? Clima mundial. É aquela lousa, ou grande parte é aquela lousa que nós deixamos pronta no nosso último encontro presencial, tudo bem? Então, o resumo dessa aula vocês já têm no caderno. As duas turmas estão exatamente iguais, exatamente no mesmo ponto, tá? Então é só a gente tentar entender os pontos principais que são apresentados nessa aula, tudo bem? Então vocês vão se lembrar que na primeira aula de clima a gente trabalhou alguns conceitos, algumas ideias principais. E especialmente um deles, né, referente aos chamados elementos climáticos, nós precisamos para entender o ponto principal dessa aula denominada clima mundial, tudo bem? Que é o conceito de pressão atmosférica, tá? Alta pressão, baixa pressão. Lembram disso? Então, alta pressão atmosférica significa regiões mais frias, baixa pressão atmosférica significa regiões mais quentes, beleza? Então esse conceito ele é super importante para a gente poder entender a ideia central dessa aula, tudo bem? Qual que é essa ideia? Circulação geral da atmosfera, tá? Ele traz uma imagem logo na página 266 a respeito da dinâmica atmosférica global. O que é a circulação geral da atmosfera? É um padrão de circulação atmosférica que se dá, como o próprio nome diz, em escala mundial, na escala planetária, na escala global, beleza? E esse padrão de circulação atmosférica, ele respeita a pressão atmosférica, áreas de baixa pressão, áreas de alta pressão. Por isso eu mandei aquele videozinho bem simplesinho do Manual do Mundo, onde ele faz uma experiência demonstrando justamente o deslocamento dos ventos das áreas de alta pressão para baixa pressão. A ideia básica é essa. Então o que vocês precisam entender? O que a gente tem que lembrar aqui? Que o vento sempre se desloca da alta pressão para baixa pressão atmosférica, tudo bem? E aí a gente tem que lembrar onde estão essas zonas de baixa pressão e essas zonas de alta pressão no globo. E aí a gente consegue perceber esse movimento, tudo bem? Então a gente tem uma zona de baixa pressão tropical, tudo bem? Que ela se dá junto da linha do Equador, tá? Isso é muito importante. Então você vai lembrar, na linha do Equador nós temos uma área de baixa pressão. Isso significa que as temperaturas são mais elevadas, tudo bem? Então significa que você tem um ar quente e leve acompanhando toda a linha do Equador, tudo bem? Ascendente. Esse desenho está no caderno de vocês aí. Então, junto da linha do Equador, lembra? 0 grau de latitude, você tem correntes atmosféricas quentes ascendentes. É uma zona de baixa pressão, tudo bem? O que vai acontecer ali junto da linha do Equador? Ora, se você tem ventos quentes, leves, ascendentes, eles sobem carregados de umidade. Legal? Por isso, na linha do Equador, nós temos elevados índices pluviométricos, ou seja, chove muito, tá? Esse vento ele se desloca, legal, sobe junto da linha do Equador. Lá em elevadas altitudes, ele vai se deslocar para próximos dos trópicos, legal? Lá próximo dos trópicos, Trópico de Câncer ao norte, Capricórnio ao sul, a gente tem áreas de alta pressão atmosférica, tudo bem? Nessas áreas de alta pressão atmosférica, portanto, nós temos correntes descendentes. O ar frio e seco, ele desce, tá? De elevadas altitudes para próximo da superfície. É aí que você consegue perceber uma primeira célula, né, que vai se formar entre os trópicos, Câncer ao norte, Capricórnio ao sul e a linha do Equador. São as chamadas células de Hadley, tá no desenhinho aí que eu deixei para vocês na lousa. Então você tem junto da linha do Equador
correntes quentes ascendentes, baixa pressão atmosférica. Lá junto dos trópicos, correntes frias, elevadas altitudes, que descem, tudo bem? É justamente nas linhas dos trópicos que nós temos os grandes desertos do mundo. Existe um padrão de distribuição desses desertos, tá? Junto das linhas dos trópicos, tudo bem? Isso já foi tema de questões de vestibular mais de uma vez, tá? Bom, então, o que a gente vai ter? Nas linhas dos trópicos, esse ar frio, ele desce e quando ele se aproxima da superfície, ele se abre, tudo bem? Então você vai ter um deslocamento tanto para o norte quanto para o sul, ou seja, ao norte de Câncer e ao sul de Câncer, ao norte de Capricórnio, ao sul de Capricórnio, beleza? Então esse ar frio, ele desce junto dos trópicos e se abre. Uma parte desses ventos se desloca para a linha do Equador e uma outra parte desses ventos vai lá para próximo dos círculos polares. Próximos dos círculos polares, Ártico ao norte, Antártico ao sul, nós temos uma outra zona de baixa pressão atmosférica. As temperaturas elas são mais elevadas, tá? Relativamente em relação à região onde está. Lá junto dos círculos polares, Ártico ao norte, Antártico ao sul, nós temos uma outra zona de baixa pressão, onde as correntes são ascendentes. Entre os círculos polares e os trópicos, nós temos mais duas células. Por quê? Porque o mesmo que acontece no norte acontece no sul. O mesmo que acontece no hemisfério norte acontece no hemisfério sul. Tudo bem? Essas células são chamadas células de Ferrel, tá? Que é esse deslocamento que se dá, repito, entre os círculos polares e as linhas dos trópicos, tudo bem? E nós temos uma outra zona de alta pressão atmosférica nos extremos do planeta, que são as chamadas zonas polares, tudo bem? Então, nos extremos do planeta, mais duas regiões de alta pressão atmosférica que impulsionam essa atmosfera, que impulsionam esses ventos, que impulsionam, né, esse deslocamento para a região de baixa pressão atmosférica nos círculos polares. Tudo bem? Então isso, pessoal, ou essa é a lógica de funcionamento ou de deslocamento na escala planetária. Tudo bem? Isso é muito importante. Chamado de circulação geral da atmosfera. Legal? Eu vou enviar para vocês um texto, tá? Super didático, super simples, para complementar essa nossa explicação. Tudo bem? Isso é super importante, tá? Bom, além disso, pessoal, nessa aula ele vai trazer também a ideia de zona de convergência intertropical e zona de convergência do Atlântico Sul. Super tranquilos, aqueles dois videozinhos lá do Clima Tempo vão resolver sua vida aqui, tá? Zona de convergência intertropical é um encontro entre as massas de ar provenientes do hemisfério norte com as massas de ar provenientes do hemisfério sul. Então você tem toda uma faixa próxima à linha do Equador, onde a atmosfera do hemisfério norte se encontra com a atmosfera do hemisfério sul. O que nós temos na zona de convergência intertropical? Do ponto de vista atmosférico, é instabilidade, tudo bem? Ou seja, o encontro entre as massas do hemisfério norte com as massas do hemisfério sul cria essa zona de instabilidade atmosférica próxima à linha do Equador, beleza? É só você lembrar que quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então você tem correntes quentes que vêm do norte durante o verão, se encontram com correntes frias que vêm do sul durante o inverno. Isso se inverte, né? Lembrem disso. Então, o encontro entre esse quente e esse frio vai gerar essas zonas de instabilidade. Tudo bem? A zona de convergência do Atlântico Sul é um deslocamento na América do Sul, tá? Que vem dessa porção mais ao norte, ali onde está a região amazônica, um ar quente e úmido em diagonal, tudo bem? No sentido sudeste. Eu também deixei uma setinha, né, um esqueminha aí na lousa para mostrar isso para vocês. Ou seja, então você tem também o encontro, tá, entre
o frio que vem dessa porção mais ao sul da América do Sul, frio e seco, com o quente e úmido que vem dessa porção ao norte, tá, da América do Sul. E aí você cria um deslocamento atmosférico em diagonal. Tem um mapinha muito facinho, muito claro aqui na apostila de vocês. Ventos alísios, super importante, pessoal. Os ventos alísios são ventos que se deslocam dos trópicos para a linha do Equador, beleza? Então esses ventos eles vão se deslocar de Câncer ao norte, Capricórnio ao sul e eles se encontram junto da linha do Equador, tudo bem? Isso é muito importante. Eles são mais próximos da superfície, tá? Os contra-alísios são os mesmos ventos, são os mesmos alísios, só que quando eles voltam do Equador para a linha dos trópicos, em altitudes mais elevadas, tudo bem? Então, alísios são ventos mais próximos da linha do Equador, mais próximos da superfície, que vão se deslocar dos trópicos até a linha do Equador, beleza? E os contra-alísios, eles se deslocam em elevadas altitudes do Equador até os trópicos, legal? Lembrar que esses ventos eles têm também, eles respeitam um padrão de deslocamento, como eu deixei para vocês lá no esqueminha da lousa, tudo bem? Os alísios do norte, que vem de Câncer até o Equador, eles se deslocam no sentido nordeste-sudoeste, tudo bem? Os alísios do sul, que se deslocam de Capricórnio até a linha do Equador, eles se deslocam de sudeste a noroeste, beleza? Lembra que é o contrário do movimento de rotação. Isso é dado por um efeito, né, denominado efeito Coriolis. Vocês vão ver isso lá na física, tudo bem? Super importantes, tá? Bom, então basicamente o que nós deixamos pronto, né, naquela lousa, naquela anotação, são essas informações. Esses vídeos que eu mandei para vocês, eles procuram esclarecer, né? Eles procuram ilustrar parte dessas ideias, beleza? Isso é bem importante. Eu vou gravar ainda o El Ninho, Laninha, tá? Que são super importantes, e uma breve apresentação dos chamados climas do mundo, né? Que ele faz uma descrição aqui, e eu estou mandando também materialzinho para vocês a respeito disso. Para complementar, eu coloquei aqueles 2 vídeos que explicam a formação de furacões, né? Lembrando que furacão, tufão e ciclone, tudo a mesma coisa, só depende da região do mundo onde acontece, beleza? E os tornados, tá? Que aí é uma outra coisa, uma outra dinâmica, né? Um outro fenômeno que também está relacionado a essa dinâmica climática, tá? Ou seja, dinâmica atmosférica, beleza? Tudo bem? Então, por enquanto é isso. Depois eu mando para vocês aí uma explicação sobre El Ninho e Laninha, beleza? Valeu, galera!